Muito bem. E aí, nós chegamos nos tipos de proteção. Né? Quais os tipos de proteção que a gente pode... Alguns dos tipos de proteção utilizados aí em edificações, né? Comerciais, residenciais. A gente tem um concreto pré-tracionado. Né? Ou seja, é muito utilizado em prédios, né? Pré-fabricados, né? Shoppings, e tudo tem a sua utilização bem definida, né? Na maioria dos casos em obras pré-fabricadas. Como é que é feito esse sistema pré-fabricado? Né? Primeiramente, né, os cabos, você tem que ter uma pista de proteção. Então, quanto maior essa pista de proteção, melhor, porque mais peças você vai poder fazer, tá, de uma vez só. Né? E isso é uma das vantagens, né? Você tem uma produção em série. Tá? Como é que é feito? Existem uns sistemas de ancoragem nas extremidades e um macaco, vou botar aqui a lupa. Né? Existe aqui um sistema de ancoragem, isso aqui é uma pista de proteção, então existe um macaco hidráulico, né, com macacos, né, que vão tensionar esse fio ou essa cordoalha. Então primeiramente é feito o tensionamento dos fios. De casa já tem algumas vantagens, né? Você não tem perda por atrito, né? Você não tem o cabo fazendo curvatura, então você não tem perda por curvatura, né? Você não vai ter perda por acunhamento, né? São algumas vantagens aí do sistema. Né? E é feito esse tensionamento, depois é concretado, né, os elementos lá, sejam vigas ou lajes. Aqui, por exemplo, na esquerda você tem aqui, ó, uma série de vigas, né, uma sequência aqui de mais de 10 vigas produzidas nessa pista. Né? Certo? E aí, depois que é feita essa proteção, quando o concreto atinge uma determinada resistência, você vai lá e solta, né, os macacos hidráulicos, você alivia essa tensão, né, e aí o cabo quer retornar à posição inicial, mas ele está concretado, então por aderência, aquela compressão, né, a proteção, ela é transmitida aí para o seu elemento estrutural. É um processo do concreto pré-fabricado. E aí, né, você tem o pré-fabricado, né, o que seria a proteção com pré-tração, né, e temos o concreto protendido com pós-tração, né, onde o tracionamento dos elementos, das cordoalhas, ela é feito após o endurecimento do concreto, tá certo? E o concreto pós-tracionado, nós temos dois, o aderente, né, ou seja, com a aderência posterior, né, e o sem aderência, que é o nosso caso da cordoalha engraxada. E aqui a gente tem um resumo, né, de acessórios, um pouco do que compõe esse sistema do concreto pós-tracionado com aderência posterior. Né? Aqui um exemplozinho de uma viga metálica, de uma viga protendida, né, onde você tem uma peça de concreto, você vai ter a cordoalha, né, que na maioria das vezes são várias cordoalhas que passam por uma bainha metálica, como a gente pode ver aqui nessa foto do lado. Tá? Aqui são bainhas metálicas, né, onde passam várias cordoalhas, aí, de acordo com a capacidade da bainha que foi utilizada, né, com a força necessária, isso aqui é dimensionado pelo projetista. Então, dentro dessa bainha passam várias cordoalhas. Tá? E aí, ela vem, aqui é uma ancoragem, né, chamada de ancoragem passiva. Né? Existe no sistema a ancoragem ativa e a ancoragem passiva. A ativa é aquela por onde vai ser tensionado, né, as armaduras, os cabos. Né? As cordoalhas vão ser tensionadas pela nossa ancoragem ativa. A ancoragem passiva, ela apenas ancora aqui no concreto. Aqui é um tipo de ancoragem laço, a cordoalha vem por dentro, dá um laço aqui numa placa metálica e volta para dentro da ancoragem. Tá? O que mais que a gente tem nesse sistema? Tá? Ele é aderente. Por ele ser aderente, tá, nós temos que ter aqui purgadores. Tá? Por quê? Porque depois que é feita a proteção, né, você vem aqui, você vai concretar, depois que o concreto endureceu, né, é feito o tensionamento dos cabos, e para você dar aderência a esses cabos, tá, você tem que fazer a injeção, né, da calda de cimento. Então é feita uma injeção através desses purgadores até preencher todo esse tubo,
né, com essa calda de cimento, garantindo assim a aderência, né, entre o aço, né, que está aqui dentro desse duto, com o concreto existente. Okay? E além disso, a gente tem que ter a fretagem, né, que é uma armadura calculada para absorver esses esforços aqui nas extremidades, onde vai ter uma grande concentração de tensão, principalmente no ato da protensão. Ok? E o próximo é o concreto pós-tracionado sem aderência, ou seja, a nossa cordoalha engraxada. Os elementos que compõem o sistema são praticamente os mesmos. Nós temos a cordoalha, que nesse caso aqui ela recebe uma camada de graxa e uma capa plástica. Tá? Nessa aqui é uma foto, é uma cordoalha com 7 fios. Né? E você tem aqui a ancoragem ativa, que é por onde vai ser puxado o cabo. Você tem ancoragem passiva, né, que já vai ficar dentro ali do concreto, não vai ser ativado a cordoalha por esse lado. Aqui você tem a cordoalha, são monocordoalhas, ou seja, cada bainha é uma cordoalha. Então você, aqui nesse caso, né, você consegue formar feixes, tá, de cabos. Né? Por exemplo, né, aqui você vê um exemplo de uma laje protendida com cordoalhas engraxadas. E aí você, são monocordoalhas, então cada cordoalha tem uma bainha, mas você pode formar feixes. Né? No caso aqui, as normas recomendam feixes de até 4 cordoalhas junto, né? Como está nesse caso aqui. Né? Nós temos a fretagem, né? E aí nós não temos os purgadores porque a nossa proteção é sem aderência. Né? Então eis aqui o nosso sistema de cordoalha engraxada. Né? Nós temos uma diferença entre além da não aderência, né? Que você tem diferente lá com aderência posterior, você vai ter também uma pequena perda por atrito menor, né, para esse sistema. Mas os princípios de cálculos, tirando aí alguns fatores que é diferente lá dentro das normas, a ideia geral é a mesma, né? Seja lá qual desses sistemas você está projetando ou você está executando.